começar mais uma aula. Hoje vamos falar um pouquinho sobre matrizes. Veja o seguinte: o Colégio Tales distribuiu durante o ano letivo 100 pontos por matéria. O quadro a seguir mostra os totais de pontos obtidos por Ana, Carlos e Pedro em matemática nos anos de 2016 e 2017. Vejamos aqui o quadro. Então temos aqui as notas que Ana alcançou em matemática em 2016 e 2017. Aqui o que Carlos alcançou em 2016 e o que Carlos alcançou em 2017. Pedro em 2016 e Pedro em 2017. Veja o seguinte: quadros como esses ajudam a organizar dados, fica mais fácil analisá-los, combiná-los com outros. Veja o seguinte: foi o matemático inglês James Joseph Sylvester quem usou pela primeira vez esta forma de trabalhar com o conjunto de informações, dispondo-as em linhas e colunas em uma tabela. A um quadro desse tipo damos o nome de matriz. Cada número que o constitui é um elemento da matriz. O quadro apresentado é uma matriz 2x3, isto é, possui 2 linhas e 3 colunas, ok? Vejam só. Para nomear matrizes, usamos letras latinas maiúsculas. Os seus elementos ficam dentro de parênteses ou colchetes, como os exemplos aqui. Vejamos, aqui está a nossa tabela em forma de matriz. Ela pode ser representada na forma de parênteses ou na forma de colchete, com colchete. Belezinha? Nossa matriz tem 2 linhas e 3 colunas. Dizemos que ela é do tipo 2x3. Ou simplesmente uma matriz 2x3. 2 vezes 3. Vejam, aqui está a nossa matriz. Quando dizemos aqui temos a primeira linha, aqui nós temos a segunda linha. Então aqui nós temos a primeira coluna, segunda coluna e a terceira coluna. Veja o seguinte: nossa matriz ela é indicada A, já que estamos falando da matriz A, e o tipo dela 2x3. Então a matriz 2x3, a matriz A 2x3 é essa nossa matriz aqui. São as notas dos nossos 3 alunos nos anos de 2016 e nos anos de 2017, ok? Vamos para a próxima. De maneira geral, indicamos um elemento de uma matriz por uma letra minúscula, acompanhada de 2 índices que definem sua composição na matriz. Vejamos, um elemento genérico da matriz A é indicado assim: A e J, onde esse I indica a linha que o elemento está e o J indica a coluna do elemento, ok? Então vejamos, a matriz A exemplificada temos o seguinte: essa é a nossa matriz lá daquela primeira tabelinha. Vejam só, quando ele diz aqui A1 é igual a 80, ele quer dizer que o elemento que está na primeira linha e primeira coluna é o 80, então esse aqui é nosso membro. A12 é o elemento que está na primeira linha e segunda coluna, que é o elemento 75, primeira linha, segunda coluna. O A13, o elemento nesse caso 72,5, é o elemento que está aqui na primeira linha e na terceira coluna. E assim sucessivamente. A21 é 76, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna e segunda linha, terceira coluna. Então esses índices aqui, certo? Eles representam a localização na nossa tabela dos valores. Linha, inicialmente é a linha, o segundo elemento é a coluna. Então o primeiro elemento aqui, o primeiro índice aqui, representa a linha, o segundo índice a minha coluna que ele está. Vejamos o seguinte, se M e N são 2 números naturais positivos, chama-se matriz do tipo N por N, M por N, todo quadro formado por M vezes N, números reais, dispostos de forma ordenada em M linhas e N colunas. De forma da matriz visual, vamos ter o seguinte: uma matriz genérica A
que seria qualquer, quando ele fala genérica, seria qualquer tipo de matriz, onde ela vai ter um determinado número de linhas e um determinado número de colunas, pode ser representado assim. Vejam, aqui eu tenho o elemento que está na primeira linha e primeira coluna, A1, e assim vamos, A1, 2, primeira linha e segunda coluna, A1, 3, primeira linha e terceira coluna, e assim sucessivamente, até esse N aqui, vai depender de quantas colunas vamos ter. Consequentemente, aqui também vamos descendo, segunda linha, aí a terceira linha, e assim até chegar a esse número determinado pela quantidade de linhas aqui, que podem ser qualquer um, certo? A reticência aqui indica que isso aqui continua, certo? E vamos ter aqui até chegar a esse último elemento, aqui vai estar representado o número de linhas e o número de colunas que ele vai possuir, ok? Essa é uma representação genérica de uma matriz genérica, qualquer quantidade de elementos essa matriz pode ter, certo? O que vai determinar isso é qual é o valor de M e qual é o valor de N, ok? Vamos para a próxima. De forma simplificada, quer dizer, eu posso simplificar isso tudo dizendo que a matriz A é uma matriz cujo elemento A e J pertence a uma matriz desse tipo, N por N, certo? Então vejamos o seguinte: a matriz A representada a seguir, cada elemento A e J indica a média. Veja, ele indica a média em matemática da turma I do bimestre J. Então, a linha vai representar a turma e o J vai representar, no caso, a coluna vai representar o bimestre. Certo? Aí ele pede identificar o tipo de matriz, no caso, quantas linhas e quantas colunas ela tem, e obter a média da turma do segundo, a turma 2 no terceiro bimestre e a média da turma 3 no quarto bimestre. Então vejamos a tabela, ou no caso a minha matriz. Então tenho isso. Veja que aqui. Então aqui eu tenho a linha representa a turma, então vou ter a primeira turma, turma 1, turma 2, turma 3. Aqui a nota que cada turma tirou a média da turma no primeiro bimestre, no segundo bimestre, no terceiro bimestre e no quarto bimestre, certo? Primeiro ele quer o seguinte, o tipo da matriz. O tipo de matriz nesse caso é quantas linhas e quantas colunas ela tem. Então a matriz A é uma matriz 3 por 4, já que ela tem 3 linhas e 4 colunas, ok? Agora ele quer, nesse caso aqui, obter a média da turma 2 no terceiro bimestre. Vimos que a turma representada por I, nesse caso a linha, e a coluna, nesse caso representada pelo o bimestre, que nesse caso é 3. Então vai estar na segunda linha e na terceira coluna. Então o termo 2, 3, que está na segunda linha e terceira coluna, quer dizer, a média da turma 2 no terceiro bimestre foi de 8,7, como está aqui. Certo? Aí eu tenho o outro, ele quer quem? A média da turma 3, então é o que está na terceira linha, no quarto bimestre. Então no quarto bimestre nós temos isso aqui, que é o que está na quarta coluna. Logo, o 3, 4, o A34, nesse caso A índice 34, é igual a 7. É o termo que está na terceira linha e quarta coluna, então é um valor 7. Então a média da terceira turma do quarto bimestre é 7, ok? Vejamos o seguinte: uma matriz pode ser definida indicando-se seu tipo e uma fórmula para o cálculo de cada elemento A e J em função do I e do J. Vejamos o seguinte: vamos construir a matriz A e J 3 por 2, então esse é o tipo da matriz, ela vai ter 3 linhas e 2 colunas, em que cada termo, cada A e J, ele é determinado por isso aqui, por essa regrazinha aqui, 3i menos j. Então, inicialmente, vamos construir a forma genérica dessa matriz. Então, vejamos aqui, a minha matriz aqui, ela vai ter, nesse caso aqui, 3 linhas
e 3 e 2 colunas, 3 linhas e 2 colunas. Vejam que esses valores aqui, eles representam a posição que ele está. Então, aqui nós temos que esse termo está na primeira linha e primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Terceira linha e primeira coluna. Terceira linha e segunda coluna. Então, aqui está a forma genérica da matriz 3×2. Para a gente saber qual é a minha matriz, certo? Qual é a matriz que eu vou ter aqui? Então, vou ter que usar essa regrinha aqui, que foi o que ele me disse. Cada elemento é determinado por isso, onde o primeiro é I e o segundo é J, certo? Então, vamos lá. O A1 quer dizer que eu vou ter 3, que ele vem da regra, vezes o valor de I, que é quanto? 1 menos 1, que é o meu J. Então, 3 vezes 1 dá 3, menos 1, 2. Agora, vamos o A12, ou a índice 12. Então, eu vou ter, nesse caso aqui, 3 vezes 1, que é meu I, menos 2, que é o meu J, que é o meu segundo elemento. Então, 3 vezes 1, 3, menos 2, 1. Vamos agora achar o nosso elemento A índice 21, ou A21. A índice 21, eu vou ter 3 vezes 2, porque o meu I agora é 2, é o da segunda linha, e está na primeira coluna. Então, 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. A índice 22, nós temos o seguinte, 3 vezes 2, menos 2. 3 vezes 2 dá 6, 6 menos 2 dá 4, certo? Então, vamos ter A31, 3 vezes 3, menos 1, que é aqui, ó, terceira linha e primeira coluna. Então, 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. O último agora, A índice 32. Então, vamos ter 3 vezes 3, menos 2. 3 vezes 3 dá 9, menos 2, 7. Logo, o nosso A vai ser isso aqui, a nossa matriz A, 2, 5, 8, 1, 4, 7. Ok? Então, veja o seguinte. Construir a matriz B agora. Vejam que agora ele me dá uma regrinha um pouquinho diferente. Aqui eu tenho uma matriz B 2×2. Tal que isso aconteça aqui. Olhando para isso aqui, o que ele quer dizer com isso aqui? Ele quer dizer que se o valor de I for maior ou igual ao valor de J, a gente vai usar essa regra aqui. Se o I for menor do que o J, então a gente vai usar essa regra aqui. Então, são duas regras, mas não vamos usar as duas simultaneamente. E sim, ou uma ou outra. Como a nossa matriz aqui é uma matriz 2×2, vamos construir a forma genérica dele. Então, nossa matriz B, matriz 2×2, eu vou ter aqui, ó, B, que vai estar na primeira linha e primeira coluna, o B que vai estar na primeira linha e segunda coluna, o termo que vai estar na segunda linha e primeira coluna e o termo que vai estar na segunda linha e segunda coluna, ok? Então, vamos usar as regrinhas agora para saber. Primeiro, A1. Nesse caso aqui, ó, o I é igual ao J. Então, se o I for igual ao J, a gente vai usar essa regrinha aqui. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 1. Então, 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. Agora, vamos encontrar o próximo. A índice 12, ou A índice 1, 2. Aí, aqui, ó, o I agora, ele é menor do que o J. Então, se ele é menor do que o J, a gente vai usar isso aqui. Então, vai ser J elevado a I. Então, o J é 2 elevado a 1, que é meu I. Então, 2 elevado a 1 é 2. Ok? Vamos para o próximo. A21. Então, vejam que agora o I é maior do que o J. Se o I é maior do que o J, a gente vai usar essa primeira regrinha aqui. Então, vai ficar 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2 dá 4, mais 1, 5. E aí nós temos A, B2, AB, B22, ou B índice 22. Vamos ter, como aqui são iguais, a gente vai usar também a primeira regrinha aqui. Então, vamos ter 2 vezes 2 mais 2. 2 vezes 2 dá 4,
mais 2, 6. Então, minha matriz B vai ficar nesse formato aqui, ó. O primeiro termo é 3, o segundo termo é 2, o terceiro termo é 5 e o quarto termo é 6. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui e até uma próxima.